Bom dia, torcida tricolor, aqui é o Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito, né? Hoje, quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2026, um dia depois, né, do empate do Fluminense contra o Bahia lá em Salvador, né? Um empate que eu acho que ele se torna mais amargo por dois motivos, né? Eu não sei colocar eles em ordem não, tá bom? Mas é lógico que uma vitória ontem aliviava o outro acontecimento de ontem, né? Outro acontecimento importante que a gente teve ontem. Mas é que a gente podia ter ganho o jogo, né? A gente podia ter ampliado o placar já no primeiro tempo, que facilitaria uma vitória, talvez uma vitória ali com um placar um pouquinho mais elástico, né? Um 3-0, um jogo com 2 gols ou mais de diferença, né? Porque eu acho que se a gente faz um 2-0 ali, né, principalmente se é naquele lance do Serna, logo após a gente fazer um 1-0, o Bahia ia se abrir mais e a gente ia ter mais chances ainda no jogo, tá? E a outra questão é a questão do Arias, né? Eu tava gravando um vídeo agora que deu errado, né, e gastei muito tempo falando do Arias, então não vou falar do Arias antes de falar do time. Né, e aí, assim, um jogo que a nossa defesa não funcionou, né? O que o ataque produziu, principalmente no primeiro tempo, a defesa não produziu no jogo, né? Eu acho que o Samuel Xavier, né, ele não foi bem defensivamente, mas também não comprometeu, enfim, foi um jogador ali meio que regular, não fede nem cheira ontem, né? O René eu já acho que vai um pouco pior. O René errou alguns passes, né, que chegaram a levar algum perigo. Tem um passe que ele erra, que se é o Freitas, a torcida ia buscar o Freitas no aeroporto, né? Não que o torcedor deva fazer isso com o René ou com o Freitas, né? Mas é isso, a torcida tem um pré-ódio já ao Freitas, que pra mim é injustificado, né? Freitas e Gemes, né? Eu acho que o Freitas fez um jogo ok, assim, não comprometeu tanto, né? Apesar de a visão geral dos grandes comentaristas tricolores não ser essa, né? Mas acho que o James foi muito mal, assim. O James ontem assustou, né? Até então as críticas que vinham sendo feitas, né, ao James eu não concordava muito, mas ontem ele não foi o jogo dele, né? Ontem ele não estava bem. Espero que seja algo que aconteça raramente, né? Que não seja algo constante, né, no futebol do James, né? Falar do Fábio. O Fábio, pra mim, ele é o principal culpado pelo gol que a gente toma, tá? Ele falha. Ah, mas o Fábio não costuma falhar. Ok, falhar, né? Concordo, o Fábio não costuma falhar, né? Mas o Fábio não sai do gol. Porque quando ele sai do gol, ele faz merda, e foi o que ele fez ontem. Ele sai na bola, uma bola que o Freitas estava na bola. O Freitas não vai dividir bola com o goleiro, não existe isso. O Freitas deixa a bola pro goleiro e ele não bloqueia a passagem da bola, né? Se ele vai pensando em bloquear o chute, né, e não o cruzamento, não teve chute, entendeu? Ele tem que ir na bola. O goleiro, quando sai do gol, a bola tem que ser dele. Ele tem que ir à bola, entendeu? E o Fábio ontem falha bizarramente. Ele é o culpado pelo gol que a gente toma, né? E acho que ele é o maior culpado pelo empate, tá? Por a gente não sair com a vitória, entendeu? Eu talvez, ontem, logo depois do lance, algumas pessoas querendo criticar o Freitas por causa do gol e tal. O Freitas pra mim não tem culpa nenhuma. E eu naquela ânsia, eu falei, cara, eu tenho certeza que na hora de falar do lance vão ficar passando a mão pro Fábio. Acaba que não foi assim. E eu tô quase passando o pano pro Fábio, né? Mas não, o Fábio pra mim é o culpado por a gente ter empatado o jogo de ontem. Ponto. Tá? Depois eu falo dos outros dois jogadores que eu acho que tem culpa também. Porque agora eu tô mudando minha opinião. O meio de campo, né? O Martinelli, como sempre, muito bem, né, no jogo, assim. Ele teve alguns erros, mas nada que comprometesse o jogo, né? O Nonato, pra mim, né, também foi bem enquanto, né, esteve em campo. Ele acabou sendo substituído porque sentiu alguma coisa, né? O Nonato é um jogador que ele é assim, né, eu acho que ele nunca aparece para comprometer o jogo. Pra mim ele fica escondido. Tem jogo que você nem percebe o Nonato, que você de repente olha aí, o Nonato tá ali, pegou na bola, né? Mas quando ele aparece pro jogo, ele aparece sempre com um lance importante ofensivo, né, que foi ontem na participação do gol. Ele ainda participa de uma outra boa jogada, né? Então o Nonato estava bem para mim no jogo,
O Acosta, né? O Acosta, ele joga bem, ele tem uma puta visão de jogo, ele tem uma qualidade no passe, mas às vezes eu acho que ele peca um pouco ali na decisão final, né? Em alguns lances ele dá um toque pro jogador errado, né? Ele erra na execução do passe, ou ele finaliza uma bola que não era para finalizar, né? Mas assim, eu acho que ele estava bem no jogo, né? Até ficar cansado e aí o rendimento dele diminuir, né? Ele chuta duas bolas, uma que a bola vai mais longe do que o chute que o Freitas dá, mas a torcida enche o saco do Freitas, né? O Acosta dá dois chutes para fora, um deles até perto do gol, mas esse que ele chuta perto do gol, ele tinha opção, ele tinha pelo menos dois jogadores para passar a bola e ele escolhe o chute, né? E no outro lance ele chuta pior do que o Freitas pro gol. Mas enfim, falar dos pontas, né? O Canóbio segue não rendendo o que a gente espera. Eu acho até que no jogo defensivo ele melhorou um pouco, mas na parte ofensiva ele ainda vem pecando bastante, né? Já falei aqui várias vezes que eu acho que pode ser a questão do físico dele, que o futebol dele depende muito do físico, sendo que o tempo está passando, né? Eu acho que a sorte do Canóbio nesse início de temporada é que os jogadores que chegaram a mostrar alguma coisa ali, né, nos jogos antes do time titular, ou entre um jogo e o outro até agora, nas duas últimas partidas, né, que poderiam ser decisivas para dar uma segurada no Canóbio no time titular, esses jogadores não mostraram muita coisa, né? Principalmente o Santi Moreno. Fica aí a opção do Savarino, mas o Savarino sentiu ontem, né, sentiu alguma coisa que acabou nem sendo relacionado para o jogo. Espero que esteja inteiro para enfrentar o Maricá. Ou será que o Savarino deve enfrentar o Maricá, já que sentiu alguma coisa? Enfim, isso é uma discussão para amanhã ou para o domingo. O Serna, né? Eu acho que o Serna faz um jogo melhor do que o Canóbio, tá? O problema do Serna é o gol que ele perde, que seria o 2-0 rápido ali, logo depois de fazer o primeiro gol, né? Uma bola que ele chuta por cima com um gol vazio. Tá, o erro, aí, o Serna Experience, o Serna é isso, vai entregar um jogo muito bom, mas vai entregar um jogo merda. Pra mim, o Serna não entregou um jogo merda, tá? Eu acho que, mais uma vez, exageram ao fazer alguns comentários sobre jogadores do Fluminense, né? E aí isso vai gerando um ranço na torcida que é desnecessário. E aí acontece o que acontece com o Serna, que parte da torcida acha o Serna imprestável, mesmo com tudo que ele fez ano passado, tudo que ele fez desde que chegou ao Fluminense, né? Acham que o Freitas é o pior zagueiro do mundo, né? Tinha a época que pegavam no pé do Martinelli. O Martinelli, cara, se ele fizer 2 jogos, né, médios, né, ou fizer um jogo médio, um jogo ruim, a torcida vai voltar a pegar no pé dele de novo, tá? Porque o ranço tá ali. É isso, assim, né? Compromete pelo gol que ele perdeu, né? Que eu acho que ele deixa o pé só para escorar a bola acaba quicando no gramado, pega errado no pé dele e aí ele acaba errando o gol. Eu acho que se ele ataca a bola, né, ele teria mais chance de fazer o gol e teria aberto 2-0, mas o Serna não é o nosso finalizador, né? E o JK, cara, o jogo de ontem me surpreendeu muito do JK, tá? Pô, ele voltando, ele se movimentando, ele tabelando, ele fazendo o pivô e fez o gol. Cara, o JK tá jogando muito, sendo que ontem, aos 6 minutos mais ou menos do segundo tempo, tem um lance que o JK volta e ele sai com a bola muito bem, fazendo a transição ofensiva. Quando ele tá chegando perto do meio de campo, ele reduz a velocidade e você vê que é uma perna dele que ele tá mancando, que é a perna direita. E aí ele toca a bola, aí ele até avança, né? Ele afunda nas linhas, mas aí a gente perde a bola. E quando perde a bola, você vê ele abaixando, você vê ele alongando a perna direita, ele sentiu alguma coisa ali, né? Que foi além do cansaço. E a partir desse momento, o JK começa, primeiro, a não ser tão agudo em algumas jogadas, às vezes segurar um pouco a passada, né? E começa a errar um pouco mais na tomada de decisão. Então eu acho que o cansaço ali prejudicou um pouco o JK, né? Passei batido aqui. O Serna, pra mim, é o segundo culpado pelo empate de ontem, por não ter feito aquele gol. Tá, no primeiro vídeo que eu gravei, né, eu tinha colocado, eu não tinha falado do Fábio ainda, o primeiro que eu falei como responsável pelo empate ontem tinha sido o Serna, né, e colocava ele como o terceiro maior responsável. Mas agora não, agora eu aumento um pouco a responsabilidade dele, né, na questão do empate, né, e acho que ele foi o segundo e não o terceiro. Quem é o terceiro para mim? O Zubeldia. O Zubeldia, assim como o jogo do Grêmio, que ele quase fez com que a gente perdesse ponto também, mas num jogo em casa, ele demora muito para mexer. Muito. O outro time tá mexendo, o outro time tá melhor no jogo. Você tá vendo que você tem jogadores que estão cansados, alguns que já não estavam rendendo mesmo antes do cansaço, e ele não mexe, né? Assim,
Eu acho que o jogo de ontem, infelizmente, até nesses 6 minutos, quando o JK sente e a gente ainda tá ganhando o jogo, né, eu coloco em algum grupo que o JK, a gente precisava fazer o segundo gol pro JK sair do jogo, né, porque ele sentiu, né, e aí qual é a opção? Então, a opção talvez fosse o Matheus Reis, né, entrar como centroavante, parece que ele está treinando nessa posição, né, e por que eu já queria mais um gol? Para tirar um pouco a responsabilidade do menino, mas eu acho que mesmo sem esse gol, o JK não deveria ter ficado os 90 minutos em campo, né. E aí deveria ter tirado o Acosta, e aí no momento em que a gente está ganhando o jogo e tomando o sufoco, eu acho que a escolha tinha que ser o Lima. Mas o Lima quer jogar de segundo volante? Tá, vai jogar de segundo volante, né? Vai jogar numa linha de 2 ali, né? O Bernal mais atrás, que já tinha entrado no lugar do Donato, ele e Martinelli. Ele não precisa ser o terceiro homem de meio de campo, né? Mas vai entrar porque é um jogador com uma capacidade maior de segurar ações ofensivas do que o Ganso, que entrou. Eu acho que o Ganso não entra mal no jogo, mas não era jogo pro Ganso entrar, entendeu? O Santi Moreno entrou dando umas pichotadas que lembram o ano passado, né? Eu não sei, o Santi Moreno eu não sei, eu acho que ele precisa de 2 consultas com o psicólogo por semana para ver se ele rende, porque potencial ele tem, a gente viu isso esse ano, né? A gente viu isso no Fla-Flu, que ele entra e muda o jogo, não é que ele participa só de um gol, ele entra e muda o jogo, ele faz várias boas jogadas, né? Então eu espero ver um pouco mais de Santi Moreno, né? Até quando eu falei no vídeo do Arias, né, uma questão que ficava sobre a necessidade ou não do Arias vir, é ver um potencial do Santi Moreno que poderia não ser explorado, um jogador de 25 anos, né, se um jogador de 28 viesse pro Fluminense. E é basicamente isso, assim, né? Não tem muito o que falar das substituições que ele fez, né? Eu passei batido pela zaga, eu acho, né? Mas eu falei que o James fez um jogo tenebroso. O James também, ele deixa de bloquear a bola ali que cruza, que o Fábio erra e sai o gol dos caras, né? Então, para mim, os maiores culpados por esse empate são, pela ordem, Fábio, né, por falhar no gol e falhar bizarramente. O Fábio não é senhor da pequena área, ele é muito bom embaixo da trave, mas quando a gente depende dele, sair da área, ele peca. E uma grande culpado de muitos gols que a gente toma de bola aérea é o fato do senhor Fábio não ter segurança para sair do gol, tá? Sobre o jogo, basicamente isso. Acho que eu vou parar por aqui, já tem 12 minutos já, tá? Depois eu vejo se amanhã ou mais tarde eu gravo um vídeo para falar do Arias. Saudações tricolores e faz o curso.